Tudo bem. Tem uma briga forte por posição no meio-campo do Grêmio, que é muito bom, jogadores de qualidade. E você é polivalente, pode fazer funções defensivas, funções ofensivas. De que forma isso pode te agregar numa disputa em que tem nomes como Maicon, Matheus Henrique mais atrás, Jean-Pierre vai ter daqui a pouco e Thiago Neves no meio ofensivo? A tua estratégia para brigar com esses nomes de tanta qualidade? Boa tarde a todos. Continuar treinando forte, né? E aproveitar as oportunidades que tiver, né? Como tu falou, que tem muitos jogadores de qualidade, isso faz com que o nível e a concentração da gente que está ali na posição suba cada vez mais e que a gente se prepara melhor para quem tiver a oportunidade agarrar ela. Bom, pegando o gancho da pergunta do Rodrigo, você hoje está como volante ou meia no Grêmio? Eu posso te dizer que eu gosto de jogar tanto de volante como de meia. Eu me sinto muito à vontade ali no meio de campo, né? Tanto na parte para defender e atacar. O Renato ele me dá essa total liberdade, né? A gente conversa muito, ele me dá a total liberdade quando eu estou em campo. Ele fala para mim usar a minha força de tanto ir para o ataque e tanto recompor ali na defesa. Então eu me sinto muito bem. Bom, Tassiano, a gente não tem como deixar de falar, né? A gente entra hoje em uma semana que é, no mínimo, histórica para o Rio Grande do Sul. Em tantos anos de rivalidade entre Inter e Grêmio, já teve Copa do Brasil, já teve Copa Sul-Americana, Brasileiro, Gauchão tem todo ano, mas nunca na história se enfrentaram em uma Libertadores da América. E esse primeiro encontro entre os dois vai acontecer na Arena do Grêmio, o Grêmio em casa, depois de uma vitória fora de casa na Libertadores. Eu queria saber se isso bota um peso a mais nesse Grenal, se transforma esse Grenal, quem sabe, em algo histórico, sabendo, claro, como sempre, quem ganha vai ficar para a história que venceu o primeiro Grenal da Libertadores. Se tratando de um Grenal é sempre histórico, e mais uma Libertadores, né? Então a gente tá primeiro com pensamento no nosso Pelotas, que vai ser nosso próximo adversário. Depois a gente entra nessa parte do Grenal, mas vai ser um jogo, né, histórico, como tu falou, né, e que a gente espera fazer uma boa partida. Ô, Tassiano, eu queria voltar um pouquinho nessa questão de meia, né, volante, porque se a gente pegar um pouco do histórico da tua carreira, já foi até segundo atacante também, um jogador mais ofensivo. Ser um jogador polivalente é bom ou pode ser ruim também? Acho que pro meu lado acho bom, né, porque cada treinador que eu pego me dá mais informações das posições. Eu tento aprender da melhor forma possível e, quando estou em campo, desempenhar da melhor forma possível. Então, para mim, eu me sinto muito bem. Pois é, Tassiano, eu quero aproveitar e continuar no assunto, porque isso que o Diogo perguntou pode ser, por um lado, como tu falou, bom, realmente, tu tem opção dentro de campo de trabalhar em muitos lugares, mas isso não pode também dificultar o Tassiano no sentido de colocar ele numa posição específica e ter um pouco mais de oportunidades naquela função específica, até porque tem aquela frase, o cachorro de dois donos acaba morrendo de fome. E o Tassiano não pensa, de repente, tu não pensa em conversar com o Renato e dizer, olha, Renato, eu quero jogar só em tal posição e, se for possível, ter um pouco mais de digamos assim, oportunidades ali? Eu e o Renato, a gente conversa muito, né? Ele sempre me dá total liberdade de eu conversar com ele e nessa parte, assim, ele me dá total liberdade ali no meio, como eu falei na primeira pergunta, me sinto muito bem no meio campo, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva. Ele me usava também como extremo, já está me usando menos, né? Já foi um papo meio que nosso, assim, que eu me sinto muito à vontade ali no meio. Então, para mim, é como eu falei na anterior, as posições que ele me usar, eu tento aprender da melhor forma possível. De domingo para quinta-feira tem um bom período, né, para recuperação de jogadores, Tassiano. E eu queria te questionar exatamente sobre isso. É tempo o suficiente para que os jogadores titulares possam atuar contra o Pelotas e também se recuperarem para o Grenal? Ou o Renato já deu alguma pista se jogadores que vêm compondo também tipo reserva, como tu, o próprio Jean-Pierre, que vem se recuperando, vão atuar no domingo? Como é que vai ser a montagem do Grêmio para o confronto lá em Pelotas? Isso aí eu não sei te dizer. A gente chegou ontem de viagem, né? Isso aí é com o Renato. Tassiano, você começou a temporada de 2018 no Grêmio, né? Você acha que 2020 pode ser o ano assim, para se afirmar, de repente, até como titular? Você vê que está mais preparado para assumir essa posição de um protagonista, de ser uma estrela dentro do Grêmio, assim, nos jogos decisivos? Sim, o pensamento é esse, né? Pensamento de evolução.
Eu, fazendo uma autocrítica minha, venho evoluindo de 18, 19, 20 comecei com a lesão, mas a perspectiva é de ser um ano maravilhoso, um ano de me firmar sim aqui no Grêmio. Tassiano, você disse agora há pouco que foi utilizado pelo Renato algumas vezes como extremo, mas agora está sendo usado um pouco menos depois de uma conversa que teve com ele. Exatamente por que você e o Renato chegaram à conclusão que você rende mais centralizado, seja volante, seja meia, e não tanto na beirada? Não é a questão de render mais, né? É a questão mais dessa volúpia ali do ataque, né? Que eu falei para ele que tinha que melhorar mais a minha finalização ali nos extremos, de algumas oportunidades que eu tive, que perdi os gols, né? E como teve uma que fui boas também, até contra lá o próprio Juventude, foi mais uma conversa ali da gente reajustar para depois ele me testar novamente. Tassiano, seguindo nesse reajuste que tu acabou de falar, a gente viu que nesse ano o Grêmio tem adotado como se fosse uma espécie de plano B de esquema de jogar com aqueles 3 volantes. Eu já tinha jogado umas 2 temporadas atrás, e também com aquele de armador, né, de 2 volantes. Tu já fez um de volante e já fez de armador. É por aí também as tuas 2 preferências de posições? Tu falou jogar no meio, né? Sim. Mas uma é mais volante, outra é um pouquinho mais adiantado. Tu prefere alguma ou se coloca para as 2 também? Sim, me coloco para as 2, porque principalmente ali vindo de trás é onde eu me sinto bem à vontade, né? Que ele fala para mim usar essa minha força, e como eu tenho essa força de ir e voltar e pegar essa jogada de trás, então é umas posições que eu mais gosto. Bom, a gente falou aqui durante toda a entrevista e chegou a citar quando você já atuou de segundo atacante. Lá na Colômbia, o Renato chegou a dizer que hoje o Everton, uma das peças principais do Grêmio, é muito mais um segundo atacante do que o jogador que joga nas extremas. Tassiano também, quem sabe, pode pintar uma oportunidade como segundo atacante? Não, aí é com o Renato, né? Ele arma o time da forma que ele acha melhor. Mas se ele precisar, se ele quiser contar comigo, a gente sempre está à disposição. Tassiano, falando um pouquinho de Grenal também, né? Porque é um jogo que, mesmo não sendo o próximo jogo do Grêmio e não sendo, digamos assim, um jogo comum, mas é o que mais se fala, né? Não adianta, a gente tem o Pelotas pela frente, mas o Grenal é muito, muito falado. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a diferença de jogo deles do ano passado para cá. O que se diz é que eles estão atacando mais, que teoricamente também deixam mais espaço. Como é que vocês esperam o Inter aqui na Arena, visto que o Grêmio vem jogando há 3 anos mais ou menos contra o time deles muito fechado, né? Uma dificuldade muito grande de entrar, e mesmo assim aconteciam os gols. Facilita para vocês em campo também ter um pouco mais de espaço? Eu acredito que eles vêm com uma marcação forte, né? Acho que é característica do treinador deles, né? Mas a gente tem que entrar concentrado, a gente tem que se preocupar com o nosso jogo, né? Nossa característica de jogo, e fazer o nosso papel dentro da arena. Ô Tassiano, eu queria insistir nessa questão do meia, porque o Renato disse em um jogo que ele só está jogando com 3 volantes porque ele não tem um meia. O Tassiano pode ser esse meia? Eu acho que para as características que acho que não. Acho que é mais o Jean-Pierre, o próprio Thiago, né, que tem essa característica de quebrar as linhas no drible, na colocação de bola. Eu acho que o Tassiano não tem essa genialidade que tem os outros 2, não. A gente viu no América de Cali, o jogo contra o América de Cali, que alguns jogadores sentiram fisicamente, né? O Maicon pediu para sair no intervalo porque disse que a perna pesou, tu acabou entrando. O Everton também sentiu bastante o desgaste. O Jeromel foi substituído também com algumas dores musculares. O que tinha de diferente naquele jogo que exigiu tanto fisicamente do Grêmio? Os jogadores saíram de fato exaustos. E o que precisa agora para essa recuperação acontecer da melhor maneira e o time estar pronto o mais rápido possível? A gente pegou uma viagem longa, né, e pegou um time que estava super empolgado, né, depois de 11 anos que não disputavam a Libertadores. Eles correram muito, né, a gente também teve que correr, teve que entrar no ritmo, né, mas agora a gente tem esses dias para descansar aí. Eu acredito que vai estar todo mundo bem. Tassiano, lembrei agora do jogo Pelotas e Grêmio Gauchão do ano passado. Esse jogo foi um que você foi bastante elogiado, correto? Fez um gol, deu uma assistência. Queria que você relembrasse a importância daquele jogo, vitória de 2-0 lá, a importância que teve para o Grêmio te comprar, para você ter mais oportunidades, e diante disso, como é voltar à Boca do Lobo e enfrentar o Pelotas novamente. Foi um jogo de importância para mim, né? Onde eu pude marcar o gol, como tu falou, dar assistência, né? Para dar uma moral para mim próprio ali.
Mas agora é ir com esse mesmo pensamento de vitória lá, de fazer o grupo fazer uma boa partida lá. Que esses 3 pontos é de suma importância para a gente para dar sequência no campeonato. É exatamente isso que eu queria que tu falasse um pouco mais da importância desses 3 pontos para vocês. Cada vez mais que vocês ganharem essas primeiras partidas, dá uma folga daqui a pouco já na reta final da Libertadores, né? Daqui a pouco, quem sabe, uma classificação antecipada já para as semifinais do retorno. Você consegue botar cada vez força máxima nos seus últimos jogos da Libertadores lá pela 5ª ou 6ª rodada da fase de grupos. A gente tem esses jogos, a gente tem que pontuar ao máximo, né? Até para pensar em forma de classificação, de lá na frente de poder decidir em casa. Então, quem entrar, quem tiver no jogo, vai dar o máximo para a gente conseguir os 3 pontos.